Fala, galera! E aí, galerinha belezeira? Aqui da Escola Vestibular, nós vamos destruir nesse caminho rumo à universidade, amiguinho. Você está bem? Tranquilinho aí no seu assento? Tudo certo? Tudo maravilha? Tudo preparado para mais uma aula? Então, maravilha, amiguinho, maravilha! Hoje, cara, nós vamos estudar um negócio muito louco, que é o movimento circular. Véi, a gente praticamente descreve esse movimento o dia inteiro. Na rotação da Terra, por exemplo. O movimento circular ele é visto numa infinidade de aplicações. Em correias, em engrenagens, são várias as aplicações do movimento circular. E nas próximas aulas a gente vai estudar o movimento circular em si e depois aplicar as leis da dinâmica, das forças resultantes para os movimentos circulares, ok? Isso é uma coisa que despenca nos vestibulares, então fique esperto, porque você vai aprender hoje como trabalhar com o movimento circular. Bom, então antes de tudo eu vou fazer uma breve teoria para a gente poder resolver os exercícios, porque essa teoriazinha ela é um pouquinho além do normal. Então, ó, um movimento circular, pessoal, como o próprio nome já diz, é um movimento cuja trajetória é circular. Quando a trajetória é circular, pessoal, a gente também vai ter uma origem para os espaços, entendeu? E quando um corpo estiver em uma certa posição, nós vamos poder identificar essa posição, galera, de duas maneiras. Uma é pelo S que a gente já está acostumado. Ali, ó, posição S, que a gente vai costumar chamar de espaço linear. Tá? Ou espaço escalar. E outra maneira de identificar a posição que o corpo se encontra é pelo espaço angular, que é essa letrinha aqui, ó, o φ. Parece um F, mas parece um Y, mas não é nenhum dos dois. Então esse φ aqui, ó, esse φ é o espaço angular. Existe uma relação entre o espaço angular e o espaço linear. Se vocês se lembrarem da matemática, né, em radianos, um ângulo inteiro de uma volta inteira seria 2π radianos, ok? 2π radianos. A gente vai usar, na grande maioria das vezes, a unidade, os ângulos em radianos. Isso equivale a um comprimento inteiro da circunferência, que é 2π vezes o raio, tá? 2πr é o perímetro da circunferência. Se a gente considerar um ângulo φ, que é o espaço angular, isso vai se relacionar com o espaço S, que é esse pedaço aqui. Firmeza? Então, multiplicando em cruz aqui, ó, nós teríamos S vezes 2π é igual a φ vezes 2π vezes o raio. Como eu tenho 2π dos dois lados, eu vou mandar aqui a bala, ó, cortou, e o espaço linear é igual ao φ vezes o raio. Essa é a relação entre o espaço linear, escalar e o espaço angular, beleza? Anota aí essa expressãozinha, tá? Anota aí essa expressãozinha. Espaço linear em metros, espaço angular em radianos e o raio em metros. Essas são as unidades do SI. Firmeza? Além disso, existe uma outra velocidade, pessoal. Olha que loucura. Como assim, Ganso? Outra velocidade? Pois é, outra velocidade que está relacionada com a rapidez com que os ângulos são descritos. Essa velocidade, filhinhos, essa velocidade, amiguinhos, é chamada de velocidade angular. Tá? E a velocidade angular é representada por essa letra aqui, que é o ômega. Tá? A velocidade angular nada mais é do que a variação do ângulo φ em função do tempo. Veja que existe uma coisa parecida com a velocidade linear, que é o ΔS por ΔT. Tá? Mas aqui é o ângulo. Imagine que tenha descrito aqui um ângulo, a rapidez com que esses ângulos são descritos é a velocidade angular. Uma volta completa é igual a 2π radianos.
O tempo de uma volta completa, anota aí, é o que a gente chama de período. É o tempo de uma volta, período. Então, a outra maneira de determinar essa velocidade angular é 2π dividido pelo t aqui, que é o que a gente denomina período. Tempo de uma volta. Marca aí, período, tempo de uma volta. Belezeira? Além disso, a gente poderia contar quantas voltas o bagulho dá num certo tempo. Essa é outra grandeza importante, que é a frequência. É o número de voltas em um certo intervalo de tempo, tá? Então anota aí também, a frequência, que é em Hertz, Hz, é o número de voltas dividido pelo tempo em segundos. Tudo isso unidades do SI. Anota aí. Rimou. Frequência em Hertz, tempo em segundos. Beleza? Existe uma relação entre a frequência e o período. É mamão com açúcar. Se for uma volta, o intervalo de tempo é o período. Então, ó, a frequência também pode ser dada por 1 sobre o período. Sacou? Olha que bonito. Belezeira? Essa é a expressão da frequência, número de voltas por ΔT, e aqui a relação com o período. Eu posso trocar esse período pela frequência, cara. 1 sobre a frequência aqui. Isso daria, fofinhos, daqui, 1 sobre F, ó, tá vendo? Eu posso trocar essa parada e ainda escrever que o ômega é 2π vezes a frequência. Essa é uma outra expressão para o ômega. Agatha, tem 3 expressões para o ômega, para a velocidade angular. Sim, amiguinho, 3. E aí, qual que eu uso? A mais adequada. Aquela que vai estar presente lá nos dados do seu problema. Sacou? Manjou? Então, beleza. Existe ainda uma relação, fofinhos, entre a velocidade linear e a velocidade angular. Olha que louco. Se o S é o φ vezes o raio, o ΔS é o Δφ vezes o raio. A variação do espaço linear é igual à variação do espaço angular vezes o raio. Se eu dividir essa bagaça aqui pelo tempo, fofos, ó, ΔT e ΔT, quem que é ΔS por ΔT? Muito bem, é o V, é a velocidade linear, é a velocidade escalar, que a gente tá, careca de falar aqui nas aulas. Já ΔΦ por ΔT é a velocidade angular. Então olha que fofo, essa é uma expressão importantíssima. A velocidade linear ou velocidade escalar é o podútro do ômega vezes o raio, onde o ômega é a velocidade angular e o raio é o raio mesmo. Aqui, ó, radianos por segundo, o raio em metros e a velocidade vai dar em metros por segundo. E por fim, uma aceleração que está relacionada aos movimentos circulares, pessoal. Quando o movimento é circular, a velocidade vetorial, ela está mudando a sua direção. Enquanto está indo para o lado, fez a curva, está mudando a direção. Então o que acontece? Tem aceleração. Mesmo que o movimento seja uniforme, o circular e uniforme, ainda tem uma aceleração, porque está mudando a direção da velocidade. Essa aceleração é denominada aceleração centrípeta, tá? E ela é dada por essa relação, ó. Aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio, certo? A velocidade escalar ao quadrado sobre o raio, ou assim, ó, ômega ao quadrado vezes o raio, tá? A aceleração centrípeta é a aceleração, então a unidade é metros por segundo ao quadrado. A velocidade v é em metros por segundo e o raio em metros. Aqui seria radianos por segundo e aqui em metros, tá? Essas são as ferramentas que nós precisamos para estudar o movimento circular. Em particular, nós vamos estudar o movimento circular uniforme. A gente vai dar uma ênfase nele, porque é o mais comum e é o que mais despenca nos vestibulares. Belezeira? E no movimento circular e uniforme, a gente só vai ter a aceleração centrípeta. Aquela aceleração que a gente estudou até então é aquela que está relacionada com a mudança da intensidade da velocidade. Pode ser que aconteça aqui em alguns casos, mas é muito difícil. Já essa aceleração centrípeta nos movimentos circulares, batata, vai aparecer.
Firmeza? Então, para ilustrar essa parada toda aqui, fofinhos, eu vou resolver dois exercícios. Dois exercícios que não são lá muito difíceis, são simples, mas são ilustrativos e muito bons, tá? E muito bons. Então, olha só, o primeiro é escrito assim, ó. Para que um satélite seja utilizado em transmissão, quando em órbita, deve ter a mesma velocidade angular da Terra, de modo que se mantenha sempre sobre o mesmo ponto da superfície terrestre. Considerando R, o raio da órbita do satélite, dado em quilômetros, o módulo da velocidade escalar do satélite, em quilômetros por hora, em torno do centro de sua órbita, considerada circular, é quanto? Então, olha só, pessoal, esses satélites são satélites de telecomunicação. São satélites denominados geoestacionários. Geo, terra, estacionário, está em repouso em relação à Terra. Deus, como isso é possível, malandro? É assim, ó, o satélite, ele deve acompanhar o movimento de rotação da Terra, ok? Se nós conseguíssemos vê-los, ele estaria paradinho ali, ó, no céu, tranquilo, sossegado. A gente conseguiria vê-lo o dia inteiro. Isso é geoestacionário, porque ele está acompanhando a rotação da Terra. Então vamos lá, pensa aqui com o Ganso. Quanto tempo demora para o nosso planeta Terra descrever uma volta em torno do seu próprio eixo? Ou seja, qual é o período de rotação do nosso planeta Terra? Isso! Se você respondeu 24 horas, acertei! Acertou! 24 horas, tá? Com isso, a gente pode determinar facilmente a velocidade angular, que é a velocidade angular, certo? Lembrando não, né? Olhando aqui na expressão, qual é a mais adequada? Lembra que o Ganso falou que tinha três expressões da velocidade angular? Essa daqui e essa daqui. Qual é a mais adequada aqui, fofinhos? Essa daqui, que tem o período. Então, a velocidade angular em radianos por hora seria essa daqui, ó. Dividiu π sobre 12 radianos por hora. Radianos por hora. Essa é a velocidade angular. Mas qual é a velocidade que ele pediu? A velocidade escalar, ou a velocidade linear, belezeira? Essa é a velocidade que ele pediu. Para isso que ele te deu o raio da órbita. Firmeza? O raio da órbita. Agora, passando para a parada, né? Por cálculo da velocidade linear, agora, em espanhol, nós temos que a velocidade linear ou velocidade escalar é o ômega, que é a velocidade angular vezes o raio da órbita, ok? O raio da órbita. Então, substituindo aqui, fofos, olha como que ficaria, ó. π sobre 12 vezes o raio. Então, essa seria a velocidade linear de rotação desse satélite. Belezeira? Essa é a velocidade linear. Firmeza? A alternativa que está isso daí, ó, é a alternativa B. Dá uma olhadinha aí no desenho que eu pus, a alternativa B. Fechou? Então vai. Voltando aqui, para daqui para de lá, mais um exercício para a gente arrematar a parte de hoje. Filmes de ficção científica que se passam no espaço sideral costumam mostrar habitats giratórios que fornecem uma gravidade artificial, de modo que as pessoas se sintam como se estivessem na Terra. Esse dado é importante, hein, amiguinho? Imagine um desses habitats em um local livre da influência significativa de outros campos gravitacionais, com um raio de 1 quilômetro e com pessoas habitando a borda interna desse cilindro. Esse cenário, nessas condições, reproduz algo muito próximo à aceleração da gravidade
de 10 metros por segundo ao quadrado, desde que a frequência com que o habitat rotaciona seja aproximadamente de quanto? Então vamos lá, pessoal. O cara diz aí que tem uma galera dentro de um cilindro que rotaciona com uma certa frequência. Então esses caras estão descrevendo um movimento circular e uniforme, belezeira? Neste caso, a aceleração é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, que simula a aceleração da gravidade aqui no nosso planeta. Então a aceleração centrípeta dessa galera deve simular a aceleração da gravidade na Terra, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a frequência que esse negócio tem que estar girando? Firmeza? Então, ó, imagine que o bagulho seja um cilindro assim, ó, um cilindrão, tá? Ó, um cilindrão. Aqui está a pessoa, firmeza? Esse cilindro, ele está girando com uma certa frequência, aqui, ó, com uma certa frequência. Esse fulano está encostado no cilindro girando junto, não tem gravidade externa, né, de outros planetas, apenas o que é simulado, e a aceleração centrípeta vai ser aceleração, vai ter o mesmo valor da aceleração da gravidade. Então vamos lá, ó. A aceleração centrípeta, pessoal, a gente viu agora há pouco, é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, tá? Da trajetória. O raio dessa trajetória aqui, ó, o cara falou que é de 1 quilômetro, que nós devemos usar em metros, 10 a terceira metros. Firmeza? Só que o ômega, pessoal, mas o ômega, ele é dado por 2π vezes a frequência. Ô Graça, por que você tá pegando essa da frequência? Ora, o cara me pediu a frequência, malandro. Eu vou usar a ferramenta mais adequada para resolver essa parada. Manjou? Manjou? É isso aí, brother. Então, ó, eu vou substituir essa paradinha aqui no ômega. Ó, então vai ficar assim, ó. Aceleração centrípeta é 2π vezes a frequência elevado ao quadrado vezes o raio. Certo? Então, ó, a aceleração centrípeta é igual a 4π ao quadrado f ao quadrado vezes o raio. Beleza? Elevei ao quadrado 2π dá 4π quadrado. Elevei ao quadrado a frequência, dá frequência ao quadrado. Agora eu vou isolar a frequência, porque afinal é o que eu quero. Então, ó, a frequência ao quadrado vai ser o valor da aceleração centrípeta dividido por 4π ao quadrado vezes o raio. Manjou? Então essa frequência vai ser a raiz quadrada do valor da aceleração centrípeta, 4π quadrado vezes o raio. Firmeza? Eu resolvi literalmente. É muito legal, às vezes, você resolver literalmente, porque você identifica quais grandezas de fato influenciam naquela parada que você está analisando. Sacou? Olha que doideira aqui, ó. A frequência vai relacionar-se com essa figurinha aqui, ó. Com essas grandezas aqui. E nós temos o valor de todas. Ô, Ganso, mas não falou aceleração centrípeta. Mas veja, se está simulando a gravidade, a aceleração centrípeta tem que ser igual a G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, a frequência será, só imaginação, será que nada vai acontecer? Será? Então olha só, substituir aqui, belezeira. Ó, se eu dividir esse 10 com esse 10 ao cubo, dá 10 ao quadrado aqui embaixo. Firmeza? Então, ó, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de π quadrado é π. Raiz quadrada de 10 quadrado é 10. Certo? Eu vou aproximar o π, galera, para 3. Como o cara fala aproximadamente no texto, eu vou mandar um aproximadamente aqui também. Porque aí a frequência vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 3 vezes 10, daria 1 sobre 60 Hz, que é rotações por segundo. Hertz é rotação
por segundo. Então eu teria essa fração. Mas nas alternativas está em RPM, rotações por minuto. Como que eu transformo de hertz, rotações por segundo, para rotações por minuto? Ora, em 1 minuto tem 60 segundos, é ou não é? Se dá 1 sobre 60 voltas em 1 segundo, eu multiplico aqui por 60 para passar para RPM. Então a frequência seria aproximadamente uma rotação por minuto. Essa é a frequência que esse cilindro deve ter para simular a gravidade lá dentro, ok? Muito disso, pessoal, vocês vão entender melhor na hora que a gente aplicar as forças, na hora da dinâmica do movimento circular uniforme, que a gente vai tratar na próxima aula, belezeira? Por hora é isso daí. Espero que você tenha anotado tudo aí, colocado as unidades para daqui. Se não colocou, vai e volta, porque o vídeo é bom por causa disso. Mas nós estamos juntos, certo, galera? Até a próxima, amiguinho. Valeu!